Savimbi, líder da UNITA, pode estar a regressar à Jamba, que foi o quartel-general do movimento durante os anos que travou uma luta de guerrilha contra o governo. Uma fonte sul-africana, baseada na cidade do Cabo, adiantou que Jonas Savimbi está de boa saúde, mas nas últimas semanas surgiram rumores de que o líder guerrilheiro teria sido ferido num ataque lançado por forças governamentais. Toda a gente à espera da UNITA para que possa reunir-se a comissão conjunta criada pelo protocolo de Lusaka. Mas as atenções voltaram-se de novo para Jonas Savimbi, sobretudo depois das notícias divulgadas ontem pelo telejornal da RTP de que ele estaria fisicamente incapacitado. Não tendo sido visto em público nos últimos 6 meses, todos se interrogam onde estará Savimbi e em que estado de saúde se encontra. Fala-se cada vez mais na sua sucessão. Os deputados da UNITA em Luanda não têm qualquer informação concreta, mas admitem que, se o seu líder está fisicamente incapacitado, é perfeitamente normal que esteja a ser constituído um grupo para a liderança do partido. E aceitam mesmo que uma eventual troika venha a ser constituída por Paulo Lukamba Gato, João Vai Kanem e Eugênio Manuvacola. Nas atuais circunstâncias identificadas, aqueles que estiverem mais ligados aos setores sensíveis e aqueles que podem melhor compreender os imperativos do Presidente são, em primeira mão, os ideais para poderem dirigir o partido na ausência do Presidente. Enquanto isso, o imparcial Fax, boletim informativo que se edita em Luanda, levanta dúvidas sobre a assinatura de Jonas Savimbi na procuração para Eugênio Manuvacola assinar o protocolo de Lusaka, dizendo ter efetuado um estudo grafológico comparativo entre aquela assinatura e uma outra feita em 1992 no Uambo. O imparcial Fax conclui que a primeira é aposta por uma chancela e a segunda escrita na altura, sugerindo que Jonas Savimbi está de facto incapacitado. Faustino Muteca, por Luanda, e o secretário-geral da UNITA, Eugênio Manuvacola, foram os subscritores do protocolo. Um documento de 115 páginas que foi também rubricado por Alioune Bey, representante do secretário-geral da ONU, e que especifica a participação da UNITA no aparelho do poder em Angola. Dentro de 10 dias, os Estados-Maiores de ambas as partes vão avistar-se na capital zambiana para definição de questões militares. Mas antes da assinatura do acordo de paz, os dois lados anunciarão uma amnistia que libertará os presos políticos existentes. Só depois, José Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi se encontrarão para repetirem o que fizeram em maio de 1991, em Bicesse. 2 dias depois da assinatura, a 17 deste mês, entrará em vigor o cessar-fogo. Cessar-fogo que será vigiado por uma comissão conjunta que, nos termos do protocolo, ficará sediada em Luanda. Por resolver, poderá, no entanto, continuar uma das questões mais delicadas, o estatuto de segurança do líder da UNITA, Jonas Savimbi. E embora o representante do secretário-geral da ONU tenha dito que este é um caso já resolvido, resta saber se, na verdade, ambos os lados estarão de acordo sobre o número definitivo de elementos que constituirão a guarda pessoal de Savimbi. Está carregado mesmo de símbolos, porque é a primeira vez que, depois dos acontecimentos que sucederam neste país a seguir às eleições, que a UNITA vem para Luanda. E eu creio que isso hoje, neste momento, é uma ilustração muito significativa da vontade de reconciliação nacional e de reinstauração da paz, desta vez esperemos que de uma maneira muito sólida e definitiva em Angola. A Comissão Conjunta voltará a reunir-se provavelmente na próxima quarta-feira. Governo, UNITA e observadores voltarão a trabalhar em conjunto, mas sem a presença de Alioune Bey, que se encontra em Nova Iorque, regressando a Luanda apenas no dia 20. Enquanto isso, voltam a falar-se de Jonas Savimbi e de imagens do seu encontro com o mediador da ONU em outubro, no Uambo. Mas, para Isaías Samacuva, o chefe da delegação da UNITA desde ontem em Luanda, o que se diz de Savimbi é, estou a citá-lo, fabricação. Eu penso que poderíamos falar de coisas mais sérias, mais importantes, em vez de falar sobre notícias do Dr. Savimbi, porque creio que isso tudo que se fala à volta do Dr. Savimbi é uma fabricação. Portanto, eu penso que não vale a pena perdermos tempo sobre este assunto. Perder tempo é o que os angolanos não poderão fazer na tarefa de reconstrução do seu país, assente na convivência democrática. E desta vez espera-se que a comunidade internacional e as Nações Unidas não deixem fracassar o processo de pacificação em Angola.
A reação oficial à entrevista do líder da UNITA, Jonas Savimbi, ao matutino francês Libération. Olha, sabe que essas declarações do Dr. Savimbi não me deixaram em nada abalado. Eu continuo bastante otimista, considero que desta vez a paz veio para ficar e que o Dr. Jonas Savimbi já não tem força suficiente para impedir que as armas se calem definitivamente no país. Nem mesmo a hipótese avançada pelo jornal de que Jonas Savimbi e a UNITA poderão regressar à guerrilha é elemento perturbador. Vai ficar, eventualmente, acantonada lá no fundo, na Jamba, e a fazer uma outra emboscada, a colocar uma outra mina, e isso não vai parar com o país. Nós conseguimos, pelo menos isso, impedir que daqui para frente a UNITA não esteja em condições de parar com a vida no país. João Lourenço adiantou ainda que o presidente Eduardo dos Santos continua disposto a encontrar-se com Jonas Savimbi, mas dentro do país e não fora, como este pretende. Quanto aos elementos da UNITA em Luanda, por muito que insistíssemos, o silêncio foi a regra imposta. Carlos Albuquerque, RTP, Luanda.